Olá, seja bem-vindo à minha orientação e administração na área de TI, mais especificamente o local onde eu trabalho hoje, que é o Hospital São Vicente. Hoje eu vou falar um pouco do meu ambiente de trabalho, de alguns problemas que eu pude identificar na equipe em geral e também vou sugerir aqui possíveis soluções, isso na minha visão, na minha opinião. Primeiro, a gente precisa pensar que a equipe de TI, ela é a frente da TI, ela é a imagem da TI. Então, a partir do momento que você tem uma equipe com baixa qualidade técnica e com um atendimento que varia, né? Uma hora tem um bom atendimento, outra hora não é tão bem atendido assim, não faz um bom atendimento, não presta um bom serviço. Nesse caso, a gente precisa criar procedimentos, padrões, né, regras, políticas, até mesmo culturas, para que aquilo não se repita e para que a gente tenha também um norte. Não adianta só ter uma equipe se a gente não tem a estrutura para poder abrigar essa equipe e direcionar ela. Em alguns outros casos, talvez seja interessante fazer a reciclagem, capacitar essas pessoas, dar orientação a elas, para que elas possam prestar o melhor serviço. Mas eu gosto de pensar em vários ambientes. E pensando na possibilidade de novas contratações, eu imagino que o profissional de TI, ele precisa ter alguns requisitos. Então, ele precisa ser muito bom em atendimento, em conversar com as pessoas, em lidar com o público, para poder extrair as informações necessárias para resolver o problema. Ele deve sim ter a sua qualidade técnica, o máximo que ele conseguir, mas ele também tem que entender o que o usuário está reclamando, o que ele está solicitando, o que ele está pedindo ajuda. Então, ele tem que ter essa capacidade, ele precisa ter uma análise prévia, ele precisa ser capaz de analisar um problema previamente, né? Isso faz parte até da conversa com o usuário, onde ele vai extraindo as informações e ligando os pontos ali na parte técnica para entender qual que é o problema e qual seria também a possível solução, que ele possa ir em busca dessa solução com o máximo de informação possível, né? Isso pode ser feito através de um processo também, pode-se criar um procedimento, um padrão de atendimento para conseguir extrair da pessoa as informações necessárias, né? Um questionário, algumas perguntas que são as perguntas-chave para você descobrir o que realmente está acontecendo, além da análise lá pessoal, onde você vai, né, realmente até o local para poder resolver. Precisa ter uma capacidade técnica interessante, ou seja, ele precisa sim saber o que é um servidor, o que é uma rede de computadores, qual é o sistema operacional que está rodando na operação hoje, no hospital, qual é o sistema operacional que eles utilizam. Você entende esse sistema, você conhece ele, você domina ele, é importante que tenha esses conhecimentos, é o requisito mínimo, na minha opinião, tá? E ele precisa também entender processos, ele precisa entender como que funciona a rotina de TI. Né? Aqui é um hospital, então a gente precisa trabalhar com um nível de segurança e um nível de qualidade alto, para que esses problemas não se repitam. Então ele precisa ter testes, precisa ser testado, você precisa resolver o problema e testar, e principalmente testar junto com o usuário que solicitou a manutenção, né, o suporte. Uma coisa também importante é saber documentar aquilo. Um profissional que está resolvendo problemas e ele não está documentando, ele não está criando a sua própria base de conhecimento, ou ele não está compartilhando o conhecimento dele, ele não está padronizando isso. E nisso, a própria estrutura, né, da equipe de TI, ela precisa estar preparada para ter o local onde ele possa colocar a sua documentação, ele possa contribuir com a documentação, tá? Então a gente vai partir do pressuposto que a gente vai fazer uma contratação. Então a gente primeiro tem que ter uma conversa prévia com aquele profissional, descobrir qual é o nível técnico dele, preencher aqueles requisitos que eu acabei de dizer, e também colocar em laboratório, fazer o teste. Você consegue fazer um cabo de rede? Qual é o padrão que você utiliza no cabo de rede? Né, faz o teste. Tem aqui um problema com o computador. O que seria esse problema para você? Como que você resolveria ele? Você precisa entender. Você entende como que funciona a rede de computadores? Qual é o impacto de um cabo mal conectado, ou de um cabo conectado no lugar errado, de uma configuração feita num computador que impacta na rede, né? Precisa ter todo o servidor, você entende como que funciona? Você sabe que é uma parada no servidor, você sabe como lidar, como que o servidor trabalha com todos os computadores, como ele se comunica. Isso são requisitos mínimos, na minha opinião, é mínimo. Para trabalhar na área de TI, precisa ter essa capacidade. Se você não tem, você cria uma equipe com uma alta demanda de ajuda, é um suporte que pede ajuda, né? Um suporte que pede suporte. Não é uma equipe independente, é uma equipe que fica pedindo ajuda toda hora, é uma equipe que surge muito retrabalho, o índice de retrabalho começa a subir, porque cada um resolve de um jeito, cada um faz uma coisa, e aí aquele problema sempre retorna. Outra coisa também é que uma equipe com baixo nível técnico, ela vai tentar resolver o problema, não vai conseguir.
E aí fica gerando esse retrabalho, isso vai criando um desgaste no usuário e a imagem da equipe começa a ir ladeira abaixo, tá? Então é importante que tenha esse tipo de conhecimento e tenha essa conversa prévia, até para a gente saber se o nível técnico daquela pessoa, qual é o nível técnico que a gente vai utilizar para se comunicar com ela. Porque o nível técnico onde uma pessoa explica para outra um processo, né, um problema, e ela não consegue entender, ou então ela acha que entendeu e vai lá resolver o processo na operação e faz errado, porque ela não entendeu. Então a equipe precisa estar no mesmo nível para que essa desinformação não aconteça, esses enganos, né? Hoje no hospital a gente tem uma base de conhecimento, né? Essa base de conhecimento seria mais ou menos um manual. É praticamente um manual onde você tem lá o equipamento, você tem lá um procedimento documentado passo a passo, assim como a gente tem o manual do eletroeletrônico, do eletrodoméstico. Mas isso precisa ser, na minha opinião, precisa ser ampliado. Esse manual tem que realmente virar uma base de conhecimento onde a gente consiga padronizar certas questões. O que é criar um padrão, uma regra, uma política? É identificar as coisas que se repetem, né? O atendimento, ele se repete. Então a gente precisa criar perguntas, né? Um questionário, a gente precisa criar um jeito de entender os problemas que a operação está informando no atendimento. Então a gente cria lá um processo. Depois disso a gente cria o outro processo de análise para que o técnico seja mais preciso nas suas análises, ele siga aquele procedimento, porque isso vai impedir que gere erros, né? Enquanto a gente está minando o problema, a gente vai quebrando ele e diminuindo cada vez mais a possibilidade dele se repetir. E também deixando a equipe no mesmo nível, porque todos vão seguir o padrão. Tá? Na minha opinião, hoje, o profissional de TI no Hospital São Vicente, ele tem que ter um entendimento com o fluxo de trabalho dele na área de TI, ele já tem que ter uma bagagem, ele tem que saber o que é uma rotina de TI. Porque muitas vezes a pessoa chega na área de TI no hospital e não sabe quais são as suas tarefas diárias, o que pode acontecer. Fica meio perdido, né? Porque a gente tem hoje uma cultura de treinamento que é colocar o profissional em campo, junto com outro mais experiente, para ele poder ensinar. Mas isso acaba prejudicando, porque ele vai transmitir os defeitos, as manias dele para esse novo profissional. Ele pode resolver um problema hoje de um jeito e resolver amanhã de outro, e aí já cria uma disparidade ali entre o conhecimento de cada um da equipe. Então a gente precisa entender que a integração, sim, você leva a pessoa no ambiente, mostra o local, explica como que está o equipamento desse local, e ok, mas a parte técnica, o treinamento, ele precisa ser mais rápido, na minha opinião, ele precisa ser mais rápido, e ele precisa ser de fácil acesso. Um treinamento onde você explica uma coisa para uma pessoa e espera que ela vai reproduzir aquilo pelo resto da caminhada na área profissional dela, né, no trabalho dela, né, é muito difícil. Você precisa ter isso documentado, a base de conhecimento é a chave. Você precisa criar mais procedimentos, não só a parte técnica de liga uma coisa aqui, digita outra coisa ali, coloca esse número aqui e tal. Até porque a base, ela precisa ser revisada. Ela precisa ser revisada, porque vai mudando os processos, vai se criando novos, o hospital vai mudando também, vai se criando novos setores, novos procedimentos. Ele precisa se atualizar, né, para que ele possa ser a fonte mais segura de informação. A fonte mais segura de informação da área de TI precisa estar documentada, ela precisa estar documentada. Se ela está em poder de alguém, se o conhecimento da área de TI, do hospital, está em poder de alguém, está com uma pessoa, já está errado. Tem que estar documentado. Até para ficar mais fácil de poder passar essa informação para os outros membros da equipe. Certo? Então, já falei disso, já falei de treinamento, como que, na minha opinião, esse treinamento deve ser mais rápido, ele deve ser mais sobre o profissional, como ele consegue resolver os problemas, porque o manual já está lá, é só ele consultar. E o fluxo de trabalho, hoje no hospital, é o seguinte: a gente tem um programa que é o MV-SOL e o MV-PEP, que é um sistema hospitalar, que o Hospital de Jundiaí aqui, o Hospital São Vicente, utiliza. Dentro desse sistema, do MV-SOL, a gente já tem a ferramenta que serve para abrir ordem de serviço. A gente já tem esse caminho. Então, a gente já tem lá o documento onde o usuário cria a solicitação, onde ele coloca o nome, ele coloca o ramal, ele coloca os dados de IP para poder fazer um acesso remoto, ele já coloca, se ele quiser, ele detalha melhor o problema. Ele já tem tudo ali, e é um documento.
Ou seja, a parte de segurança está sendo respeitada, ele está criando um documento ali que tem todos os processos que podem ser medidos também. Então, o profissional recebe essa solicitação através de um painel, ele pode verificar no painel, ou ele pode verificar no próprio computador, e ele vai até o local resolver. Na hora de fechar essa ordem de serviço, ele coloca o nome dele, o horário que ele conseguiu fechar, o que ele fez, ele trocou uma peça, ele consegue documentar tudo ali. E isso é medido depois. Você pode ver a qualidade da equipe técnica depois, a partir disso. A gente tem um número de retrabalho. Qual é o número de ordem de serviço sobre um problema, sobre outro? O número de ordem de serviço diminuiu, aumentou. Tem tudo isso que já está disponível. Né? Esse é um ponto. Eu falei desse ponto primeiro para eu chegar nos canais de comunicação. Hoje no hospital a gente tem vários canais de comunicação que foram criados ao longo do tempo com a ideia de que a equipe TI precisava se comunicar melhor, se modernizar nessa parte de comunicação. Ao meu ver, isso foi um tiro no pé. A gente devia ter feito o caminho ao contrário. A gente tem que centralizar a informação, focar em um canal de informação. O WhatsApp, hoje, ele é muito utilizado na equipe TI, mas, ao meu ver, ele, além de não ser o ambiente mais seguro, né, foge, inclusive, um pouco das regras e normas de proteção de dados, ele também até infringe algumas questões trabalhistas, né? Porque a TI, ela começa a pedir ajuda e ela vai utilizar esses canais, vai utilizar o WhatsApp, vai utilizar grupo no Teams, vai utilizar o que tiver ao alcance. E isso acaba prejudicando os outros profissionais que estão de folga, né, que não estão trabalhando. E a equipe de TI acaba ficando mais dependente. Em vez de ficar independente, fica mais dependente. Então, eu acredito que nós teremos que ter, sim, um grupo centralizado no WhatsApp, ok, que vai ter passado ali as informações de procedimento, mas que deve se respeitar as leis de proteção de dados. Não deve passar usuário, nome do usuário, informação de equipamento, servidor nesse grupo. Por quê? Os profissionais estão utilizando o próprio celular, o celular pessoal. Se o celular é hackeado, roubado ou perdido, e a pessoa que encontrar, ela pode ter acesso a esses dados e pode, inclusive, conseguir invadir ou vender esses dados para alguém, para um hacker, né, para conseguir invadir. Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado, centralizar. Qualquer outro tipo de informação, que seja servidor, números de acesso, senhas, usuários, documentação que chega de usuários pedindo cadastro, tudo isso tem que ser centralizado no e-mail. O e-mail é o melhor documento para ter esse tipo de informação. A gente consegue copiar os outros setores do hospital que precisam saber daquela informação. A gente consegue facilmente identificar onde está aquele e-mail, a gente consegue classificar esses e-mails, o que não acontece nas conversas do WhatsApp. Perdão. Por quê? No WhatsApp você pode falar um monte de coisa e pesquisar lá, né? Isso sem contar que ainda tem a questão de sigilo, porque é um celular pessoal. Como que você vai consultar, por exemplo, um roubo, um dano ao bem material, ao patrimônio, né, pelo WhatsApp? Não faz sentido. A gente precisa estar tudo documentado ali. No e-mail é mais seguro e é mais centralizado. A gente tem que diminuir o nível de distração da equipe para que a gente tenha um foco mais na qualidade, né, e na constância daquela equipe de resolver problemas sem ter retrabalho. Esse é o segredo. A gente tem hoje um celular corporativo que, na minha opinião, acabou virando uma muleta para os usuários. Por quê? Antes, os usuários criavam ordem de serviço ou ligavam muito no telefone. O telefone, ok, porque a gente vai conversar rapidamente, vai identificar o que está acontecendo, vai tirar dúvidas, às vezes na ordem de serviço não foi muito bem esclarecido, detalhado o problema, ok. Mas no WhatsApp, toda a conversa do WhatsApp é informal, não importa, você pode estar sendo mais educado, pode estar sendo o mais sofisticado possível, é uma conversa informal. Vamos supor que acontece algum problema em algum equipamento, alguma coisa mais séria, e você tem que provar que você foi até esse local, que você resolveu, que você conversou com essa pessoa. Você vai expor, né, aquela pessoa à diretoria, a uma supervisão, ou até mesmo à segurança do hospital, sem a necessidade, né? Por quê? Porque se você tivesse seguido o padrão, que é a ordem de serviço, e o telefone ok, porque isso também impacta no índice, no indicador da equipe, porque se não tem ordem de serviço, basicamente você está ali conversando no WhatsApp. Como que você vai medir isso? Né? Porque a maioria que atende o WhatsApp e vai resolver um problema, ela conversa com essa pessoa e a pessoa fala, estou com um problema,
assim, assim, assado, venha resolver, por favor. A maioria dos técnicos fala, ok, estou indo resolver. E pronto, a conversa acabou. Não tem o que ele fez, se ele trocou mouse, se ele trocou teclado, se ele trocou o computador de lugar, se queimou uma fonte, se a memória estava com problema, se a impressora saiu de um local foi para outro. Não tem essa informação. E eles não voltam lá na conversa e pedem para a pessoa, fala o que você fez, que hora que você fez. Ou então não tem a informação se a pessoa testou ou não. Né? Ou então só fala assim, testa aí, e está resolvido. Né? Aqui é um hospital, não é um restaurante, uma loja de roupa que você vende e pronto, ok, está feito. Não, você vai trabalhar todos os dias naquele ambiente, você precisa ter uma responsabilidade, um perfil profissional que saiba resolver o problema e que resolva o problema definitivamente. Ou então que ele consiga ter o máximo de informação para poder passar para esse usuário, para que ele entenda. Porque hoje também, por conta desses canais, a informação ficou diferente de cada um. Cada um tem uma informação, virou desinformação, virou confusão, virou engano. Onde a gente vai passar informação para a operação como dessa forma? Onde a gente passa informação e aí no outro dia já mudou, já não é isso. Os próprios usuários vão acabar prejudicando a imagem da equipe porque eles não têm a informação correta. Um fala uma coisa, outro fala outra e acaba ficando o dito pelo não dito. O dito pelo não dito. Então, ao meu ver, o WhatsApp ele tem que ser só para detalhamento de problema. Ele não pode ser utilizado como solicitação. Ele não pode ser utilizado como se utiliza hoje até para enviar documentos. Tem gente enviando até documentos, usuários, isso inflige várias leis, né, trabalhistas, ou melhor, lei de proteção de dados, né, e também trabalhista, porque essa pessoa está utilizando o celular pessoal dela para mandar, porque não é todo usuário da informação, não é todo usuário da operação, colaborador da operação, que tem um celular corporativo. A maioria acaba mandando o celular pessoal, então isso impacta aí de várias formas, tá? Então vamos trabalhar com a política e com uma cultura empresarial mais séria, né? Para a gente poder conseguir trabalhar de forma mais tranquila também, porque a partir do momento que está tudo resolvido, que tem processo, que tem procedimento, que tem teste, a gente consegue trabalhar de forma mais segura. Tá? Hoje tem certas prioridades no hospital. A prioridade que eu encontro no hospital hoje é o sistema MV, né? E MV-PEP, MV-SOL, muito lento, com muitos problemas de estabilidade, às vezes até de conexão. Qual seria a forma que eu encontro de resolver um problema como esse que eu posso tentar, ou que eu acho que pode dar mais certo nesse ambiente? A gente tem que trabalhar de forma de análise linear. Né? O que é análise linear? Análise linear é você pegar um problema, não importa o tamanho que seja, e começar a quebrar esse problema em pedacinhos para poder entender. Ou então você começa pelo caminho do usuário e não do servidor, que é o que aconteceu muito na equipe, de ir direto no servidor. Ah, o problema é isso, o problema é aquilo, achando que o problema é um, achando que o problema é outro, e acaba prejudicando. Porque uma mudança no servidor pode ser, inclusive, irreversível, ou ela pode impactar muito a operação. Então a gente deixa o servidor e começa a análise linear da outra ponta. A gente começa pelo usuário. Então a gente vai até o ambiente, identifica qual que é a configuração daquele computador, qual é o ambiente, o cabo de rede, o switch. Esse switch ele está configurado, ele está mapeado, da onde que ele está vindo, né? Da onde que a conexão com o switch está vindo. A gente identifica isso primeiro e a gente faz testes. Tá, a lentidão aconteceu que horário? O que estava sendo feito na operação no horário que aconteceu a lentidão? Qual é a tela que está dando lentidão? É todas as telas que estão dando lentidão? Qual é o sistema que está dando lentidão? Né? E a gente vai começando a padronizar também as estações de trabalho. A gente vai começando a tentar, pelo menos, equiparar as estações, não ter uma disparidade de configuração, onde em um local é o Windows 10, no outro local é o Windows 7, no outro local é 4 GB de RAM, no outro local é 8, no outro local é 2. A gente começa a trabalhar de forma com procedimento, né? Com detalhamento, com documentação. A gente tem ali capacidade de analisar isso, não só na operação. A gente pode, inclusive, é uma ideia de você ter uma máquina modelo, onde você faz o teste em laboratório. Então, lá na equipe de TI, você está testando o MV. Testando em diversas situações, e você identifica alguns problemas, ou até mesmo algumas possíveis soluções para a operação que já existe. Você pega algumas máquinas e coloca na operação, mas essas máquinas vão rodar na operação como teste. Você vai ficar monitorando essas máquinas e vendo o que acontece, né? Nos ambientes mais críticos.
A partir do momento que você faz isso com máquinas de teste na operação, você consegue identificar já de cara. Se a máquina de teste que você colocou na operação, né, você não passou novo cabo de rede, você não fez nada, você só trocou. Se essa máquina começa a mostrar problemas, uma máquina modelo começa a mostrar problemas, você já começa a identificar que, opa, pode ser um problema de rede. Fortes indícios de ser um problema de rede. A máquina é nova. Fortes indícios de ser um problema de rede. Certo? A máquina começa a rodar tranquilamente e não tem nenhum problema apresentado por ela, pela máquina de teste. A gente começa a verificar os outros computadores. E aí a gente parte para sistema operacional, perfil, né? O computador em si está lento. Pode ser perfil, pode ser sistema operacional. Ou sistema MVSO, MVPEP. Na máquina nova, começou a ficar lento? Provavelmente, né, quase certeza que é um problema na rede. É um problema que está sendo detectado, que está vindo através da rede, né? É claro, porque o sistema está funcionando dentro do servidor. Na máquina, não tem nenhum sistema instalado. A gente tem ali a aplicação, o navegador, mas o sistema está sendo gravado, lendo dados e gravando dados no servidor. Certo? O que pode acontecer de lentidão é a rede, ou o próprio servidor, o próprio processo lá do banco de dados, e pode ser várias coisas, mas primeiro a gente identifica através disso, a gente começa por esse ponto, e aí a gente vai escalando para os outros. Isso é o que eu acho que pode tornar mais fácil a gente conseguir identificar o problema hoje da lentidão no MV. Outra coisa também é, em paralelo a isso, aos testes, a descobrir qual que é o problema da lentidão, a gente tem que passar por uma reestruturação de rede, isso é fato. A gente precisa identificar, a gente precisa mapear a rede. Primeira coisa, a gente precisa mapear a rede. Mapeou a rede, depois a gente passa para a reestruturação da rede. Então a gente mapeia, a gente verifica os switches, como que eles estão configurados, como que essa rede está, organiza essa rede o máximo que der, para a gente poder passar por uma reestruturação. Acaba com os pontos inativos, ou então tira os cabos que não estão sendo utilizados. A gente verifica, configura os switches para ver se eles estão entregando o melhor desempenho ou não, se tem algum tipo de processo sobrecarregando esse switch. É importante a gente identificar isso. Mas em paralelo a tudo isso, a gente também tem que abrir a mente para novas possibilidades, né? A gente precisa evoluir também. Por que que a gente não começa a fazer testes em outros sistemas operacionais? Não existe só o Windows. A gente tem Linux, a gente tem Android, a gente pode ver qual é o sistema que o sistema MVPEP MVSO está rodando, qual ele se comporta melhor. A gente precisa sim ter essa análise, até porque a gente precisa se libertar de coisas que vão gerar dor de cabeça em questão de licença, contrato, capacidade da máquina. Às vezes a gente vai precisar escalar tanta memória que não faz mais sentido, né? Porque o navegador realmente ele consome mais memória. Por isso que a gente precisa ter outras opções. Em paralelo a isso, a gente tem que fazer os testes em outros sistemas operacionais, verificar. A gente precisa primeiro, nas máquinas de teste modelo, a gente precisa verificar com o MV qual é o requisito para rodar o MV de forma segura e eficiente. A gente monta uma máquina com esse requisito, tá? E faz os testes. E aí a gente vai escalando, depois a gente talvez seja mais interessante usar outro navegador, né? Se o navegador solicitado ele tem que ser único, só pode ser nesse navegador, ok. Mas se a gente consegue identificar que esse navegador pode ser substituído, a gente pode fazer testes em outros, né? Nesse caso aqui do MVPEP e MVSO. A gente precisa fazer isso no ambiente controlado e também na operação. A gente precisa ter resposta dos usuários, né? Então a gente coloca a máquina lá e vai perguntando, né? Não abandona o problema, a gente não coloca a máquina lá, resolveu, já resolvemos essa máquina aqui, tá tudo certo. E depois a gente não sabe o que aconteceu, né? Isso acontece muito na operação, que a gente vai resolver uma máquina, a outra tá funcionando o sistema, mas aquela que você está mexendo não tá, e você tem que entender que, poxa, se essa computadora aqui não está funcionando e aquele ali tá, o que pode ser? Né? É uma sobrecarga do sistema, o perfil está sobrecarregado? Como que a gente consegue resolver isso? Ou é a rede? Ou será que esse computador está sobrecarregando a rede? E o que pode estar acontecendo? A gente tem dificuldade até de identificar o que está rodando no computador. Os computadores eles precisam estar dentro de um padrão. Não pode ter, tirando alguns setores específicos, não pode ter um computador com um monte de programa instalado, um monte de aplicação rodando, e outro com pouco. Um monte de aplicação solicitando na rede, fazendo requisição. Não existe isso, né? A gente precisa estruturar melhor. Certo? Então a gente tem essas prioridades, né, e essas possíveis soluções. E a gente tem uma outra coisa também,
que é o gerenciamento de rede, que é um ponto importantíssimo dentro de uma rede de computadores do tamanho que é o Hospital São Vicente. Precisa ter um gerenciamento de rede melhor e de usuários melhor. Tá? Precisa ser prioridade também. Por quê? A gente tem aqui no hospital, a gente trabalha com o Active Directory, o AD, que a gente precisa utilizar para gerenciar, né, os arquivos, acesso às pastas, os usuários, os perfis. O que acontece hoje? Hoje a gente não tem uma padronização. A gente utiliza os nomes de computadores para o domínio, porém, ao longo do tempo isso não vem sendo respeitado, as pessoas vão colocando teste, vão colocando provisório e vai, porque não tem aquela organização da comunicação que eu disse, planejamento, não tem. Então as pessoas vão escalando outros problemas, vai virando uma bola de neve. Então o que a gente precisa fazer? Organizar o AD, a gente precisa realmente fazer uma reestruturação do AD, os usuários, as pastas ali que a gente tem, as permissões, né, no caso das pastas, a gente precisa verificar os domínios também, o nome desses computadores na rede, tá? Até para a questão de acesso remoto, para a gente poder criar depois, né, no futuro, um mapa, não só da rede, mas também dos locais onde certos computadores estão. A gente criar esse mapa até para monitoramento também é interessante. O ponto principal do AD, além da questão da configuração de usuários e computadores, né, e permissões, a gente tem que trabalhar com as políticas de regras de grupo, tanto de usuário quanto de permissão, que são as GPOs. Essas políticas de grupo são de extrema importância, por quê? Elas vão eliminar já, a gente tem a ferramenta disponível, a gente tem que utilizar de forma inteligente. Se tem a ferramenta disponível que pode já resolver, né, eliminar as possibilidades de problemas, a gente tem que utilizar. Por exemplo, se a gente cria uma regra onde vai ser, ao fazer o reset da máquina, né, ou seja, ao reiniciar a máquina, você vai utilizar a política para que ela apague os arquivos temporários daquele perfil. Você pode criar uma regra para identificar se o usuário logado, né, que ele tem lá, todo usuário tem seu registro no Windows, se ele não loga há mais de meses, esse usuário tem que ser apagado. Por quê? A não ser que seja de áreas, né? Lógico que dentro da GPO você separa por grupos, tem que ter a organização, por isso que é importante ter a organização dos usuários e computadores primeiro, né? Para a gente poder conseguir trabalhar com a GPO de forma mais segura. A gente consegue eliminar isso, porque hoje na operação tem tantos perfis, foram criando tantos perfis, que tem máquinas que você vai apagar o arquivo temporário, tem 10 GB de arquivo temporário, e aí fica 1 hora lá para apagar todos os arquivos. Tem que eliminar esses problemas para que a gente possa identificar também se o desempenho da máquina está ok, se a gente realmente está utilizando uma máquina e ela está sendo utilizada ao seu máximo, né, com o seu desempenho máximo. Por isso que a gente tem que tratar também a rede de forma muito séria. E a GPO, ela ajuda não só nessa questão, né, do desempenho do computador, mas ela também ajuda na organização. A gente consegue fazer com que a informação seja passada mais rápido, né, do que a gente ficar informando em grupo, em e-mail. A gente consegue, por exemplo, colocar um aviso, né, no fundo da área de trabalho, a gente consegue colocar mensagens, a gente consegue colocar permissões específicas, consegue configurar, a gente consegue fazer uma troca de padrão. Então a gente decidiu que a troca de navegador por outro navegador seria mais interessante. A gente consegue fazer isso através do AD, né? A gente consegue colocar também links para abrir diretamente. A gente consegue fazer várias coisas com o GPO que deveria estar sendo utilizada já há muito tempo. A gente está perdendo tempo. A gente tem uma ferramenta incrível que a gente não está conseguindo utilizar porque falta organização, né? Falta estrutura. Você tem que ter uma estrutura ali de usuário, de computador e uma padronização também para conseguir criar a GPO e ela ser eficaz também, né? Não funcionar só em um ou em outro. Bom, é isso que eu tenho para falar sobre a equipe de TI aqui, sobre essa área de TI no Hospital São Vicente, onde eu trabalho. Essas seriam as possíveis soluções, tá? Tudo isso pode parecer que, nossa, seria muita coisa para se fazer, né? Muito trabalho. Mas, na verdade, se a gente começar pela questão de organização, de procedimento, de processo, a gente consegue finalizar todo esse passo a passo que eu falei aqui, a gente consegue fazer todos e ticando ali, né? E concluindo todas as tarefas, e aí ao final a gente vai ter uma TI que vai ter uma eficiência muito maior e também vai ter um padrão, que eu acho que falta padrão hoje. Cada um trabalha de um jeito, como eu expliquei. Fazendo tudo isso já retira ali um peso
de que o problema poderia ser, a gente consegue diminuir, né, as possibilidades ali. O que seria o problema, né? Onde estaria o problema? A gente consegue diminuir, eu acho, cerca de 50% do que poderia ser. Fazendo tudo isso, se ainda o sistema continuar lento, se a gente ainda continua tendo uns problemas com a equipe, a gente continua tendo problema na TI, aí a questão realmente foge do meu conhecimento. Mas eu acredito que se a gente fizer isso, a gente vai estar reduzindo aí em 50% a chance de ter problemas com a imagem da TI, com a equipe da TI, com o sistema. Certo? Muito obrigado.